Sétimo mandamento da lei de Deus. Vem comigo. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Já te lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal, você pode se inscrever, ativar as notificações, ficar por dentro de tudo que acontece aqui na paróquia, tá joia? Também temos a nossa página no Facebook, que você pode curtir. E se você acredita que o nosso conteúdo é relevante, que pode ajudar pessoas, ajudar almas, levar catequese, conhecimento de Deus para os outros, você pode compartilhar o nosso vídeo também nas suas redes sociais ou diretamente com alguém que você queira. Então, tá joia? Você pode também colaborar conosco, através do 3651 3046, que é o WhatsApp aqui da Paróquia do Divino Espírito Santo, Nossa Senhora das Dores. Você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, tá? Lembrando que temos muitas perguntas que têm chegado dos nossos telespectadores, das pessoas que mandam as suas sugestões, tá joia? Nós vamos fazer um programa só respondendo essas perguntas, tá? Porque são perguntas curtas, que não têm assim relevância de um programa inteiro, Tem a sua importância, mas não é assim um tema para um programa inteiro. Então nós vamos pegar todas elas e respondê-las em um único programa, tá joia? Então se você tem a sua dúvida, mande para nós pelo 3651 3046. Muito bem, no último programa, antes da gente falar sobre o sétimo mandamento, eu falei sobre o sexto mandamento, que é não pecar contra a castidade. Eu recebi algumas perguntas acerca desse sexto mandamento, que eu falei algumas práticas que o ser humano comete, que são contra a sua pureza e contra a sua castidade. E eu deixei de citar algumas coisas e o povo perguntou, e tal coisa, e tal coisa. E dos questionamentos que o pessoal me disse foi a respeito das práticas homossexuais. É um tema um pouco polêmico, mas o povo perguntou, e as práticas homossexuais, elas também vão contra a castidade? Veja bem que é bom a gente deixar claro de uma vez por todas esse tema aqui e agora. Deus ama o pecador e detesta o pecado, tá joia? E qual que é o pecado? As práticas homossexuais. E a pessoa que é homossexual, ela é detestada por Deus? De forma nenhuma. Todos os filhos de Deus são amados por Ele. Repetindo o que eu acabei de dizer, Deus ama o pecador e detesta o pecado. Da mesma maneira que eu posso cometer fornicações, sendo heterossexual ou homossexual, eu também estou pecando, não é porque eu estou tendo relações com uma mulher, porque eu sou heterossexual, que eu não estou pecando, Eu também continuo a pecar gravemente contra a castidade, assim como a pessoa que é homossexual peca também contra a castidade quando comete fornicações ali com outra pessoa do mesmo sexo que ela. Então é bom a gente deixar bem claro isso, tá? Deus ama o pecador, assim como eu, assim como você, e detesta o pecado, tá? Então, as práticas homossexuais são pecados graves contra o sexto mandamento, tá? Só que isso não é questão de preconceito, é questão de doutrina. Assim como as práticas homossexuais são pecado, as práticas heterossexuais fora do casamento, sem estar com o sacramento do matrimônio, também são pecado gravíssimo contra o sexto mandamento, tá? Então fica aqui para a gente entender de uma vez por todas essa questão dos homossexuais, tá joia? Não é por questão de preconceito, porque muita gente pensa isso, Muitos homossexuais, inclusive, pensam isso. Eu não vou na igreja porque a igreja tem preconceito contra mim.
Meu irmão, se você é homossexual, você tem todo o direito do mundo de frequentar a Santa Missa, tá joia? Só vale aquilo que eu acabei de dizer, não é? Que as práticas homoafetivas são pecados contra o sexto mandamento, assim como as práticas heteroafetivas com um homem e uma mulher que não são casados, tá joia? E vale lembrar também que a Igreja, ela é contra e sempre permanecerá contra a união homossexual, tá? A Igreja nunca, né, isso é doutrinal, a Igreja nunca ela vai apoiar ou vai considerar lícito um casamento sacramental entre dois homens ou entre duas mulheres. As práticas civis autorizam isso, mas as leis religiosas não autorizam e não autorizarão, tá? É importante compreender, né, e contextualizar o que acontece com a Igreja para a gente entender como que a gente age e como que a gente pode se inserir de corpo e alma na nossa religião. Entender como que a Igreja pensa, como que ela diz a respeito disso, tá joia? Então fica aqui mais um pedacinho sobre o sexto mandamento para a gente compreender melhor também o que a Igreja pensa sobre isso. E se você tem dúvidas, mande as suas dúvidas para cá, tá? Olha, ficou faltando alguma coisa parece que você não falou sobre o terceiro mandamento ou sobre o quinto mandamento. Pode mandar para a gente, tá? Que a gente encaixa aqui, porque sempre é válido a gente conhecer e a gente também catequizar através do nosso programa, tá joia? Então, dito isso, vamos para o tema de hoje. Sétimo mandamento. Qual que é o sétimo mandamento da lei de Deus? Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 15, nos diz: não roubarás, tá? Então, o sétimo mandamento da lei de Deus nos diz que é pecado grave, tá? Matéria grave, a gente pecar roubando as pessoas. O parágrafo 2401 nos diz o seguinte: o sétimo mandamento proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo, de qualquer modo, dos mesmos bens, e também prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos frutos do trabalho do homem. Exige, em vista do bem comum, o respeito à destinação universal dos bens e ao direito de propriedade privada. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Então, o catecismo nos dá luzes para a gente poder entender o que é o cerne desse mandamento, né? Que é não roubarás. Quando a gente fala do não roubar, talvez fica um pouco óbvio, né? O que seria o roubo? O roubo é quando eu me aproprio de algo que não é meu contra o consentimento do dono daquela coisa que eu roubei, tá? Então isso é roubo, isso é furto e isso é pecado. Só que a Igreja nos ensina também, primeiramente, que nós não devemos roubar aquilo que deve ser usado de bem comum entre as pessoas, ou, mais especificamente, entre os filhos de Deus. Porque o capítulo 1, não é, do artigo 7º, que é o sétimo mandamento, nos diz sobre a destinação universal e a propriedade privada dos bens. E diz o seguinte para nós: o direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de modo justo, não abole a doação original da terra ao conjunto da humanidade. A destinação universal dos bens continua primordial, mesmo se a promoção do bem comum exige o respeito pela propriedade privada, pelo respectivo direito e exercício. Ou seja, se eu possuo a minha propriedade privada, por exemplo, se eu tenho um pedaço de terra que me pertence e nesse pedaço de terra tem alguma parte que não seja construída, né, que não seja aproveitável, é um direito, uma obrigação minha como cristão auxiliar aquelas pessoas
que talvez não tenham um pedaço de terra, não tenham ali o que fazer, onde morar, talvez como sobreviver, não é? Veja bem que o catecismo não nos diz nada sobre reforma agrária, tá? Porque eu estou falando uma coisa assim bem particular sobre reforma agrária, e não é isso que o catecismo nos diz. Nos diz que nós, como cristãos, tendo a caridade no nosso coração, devemos ter essa imaginação, né? Devo ter essa luz de ajudar os terceiros que talvez não tenham um pedaço de terra, que talvez não tenham ali como sobreviver, não é? E quando eu tenho esse pedaço de terra, é a minha propriedade privada. Veja bem, não abole, não é? Quer dizer, não tira a doação original da terra ao conjunto da humanidade, para que todos os meus irmãos possam usufruir daquele bem comum. Usando aqueles bens, o homem que possui legitimamente as coisas materiais não as deve ter só como próprias dele, mas também como comuns, no sentido de que elas possam ser úteis não somente a ele, mas também aos outros. A propriedade de um bem faz de seu detentor um administrador, veja bem, da providência. Providência com P maiúsculo, para fazê-los frutificar e para repartir os benefícios dessa administração a outros, a seus parentes em primeiro lugar, não é? Veja bem então que o catecismo me obriga, né? Eu vou usar essa palavra mesmo porque quando a gente fala sobre doutrina da igreja, nós estamos obrigados a cumprir o catecismo. Ela me obriga a pegar a minha propriedade e talvez reparti-la com aqueles que não têm, né? Para que seja um bem comum, seja comunitário, em comunidade, dando preferência aos parentes em primeiro lugar. Então o catecismo começa dizendo primeiramente sobre o direito à propriedade privada e a esse bem comum, que nós não devemos roubar esse direito do próximo de ter o seu lugar para viver, de ter o seu lugar para a sua sobrevivência. Bom, e o segundo capítulo, que nos diz a respeito do sétimo mandamento, né? O primeiro nós vimos sobre a destinação universal e a propriedade privada dos bens, e o segundo nos fala sobre o respeito às pessoas e aos seus bens. Aqui então, especificamente nos fala sobre o não roubar. Não é? Quando nós temos esse respeito pela propriedade do outro, né, por aquilo que é pertença do próximo, nós respeitamos aquilo e não cometemos o pecado. Em matéria econômica, o respeito à dignidade humana exige a prática da virtude da temperança para moderar o apego aos bens deste mundo, da virtude da justiça para preservar os direitos do próximo e lhe dar o que lhe é devido, e da solidariedade, segundo a regra áurea e segundo a liberalidade do Senhor, que se fez pobre, embora fosse rico, para nos enriquecer com sua pobreza. E olha então que bacana, hein? Quem começa a falar então sobre aquilo que nós, a nossa particularidade com os nossos irmãos, com o próximo, aquilo que nós devemos obedecer. Então, sobre o respeito aos bens do outro, a igreja nos proíbe o roubo, né? Que é essa usurpação contra a vontade do próximo, usurpando aquilo que lhe é devido. Também nos fala sobre as promessas que nós fazemos ao próximo, que as promessas devem ser mantidas, os contratos rigorosamente observados, né? Na medida em que o compromisso assumido for moralmente justo, porque quando nós desfazemos contratos que são justos e quando quebramos promessas, nós também usurpamos, né, esse direito do outro de ter a sua dignidade. Também fala sobre a reparação da injustiça, que devemos, de modo comutativo, repararmos a injustiça cometida contra o próximo. E também fala sobre a escravização, não é? Com que direito nós temos de usurpar a liberdade do próximo, não é?
Quando usurpamos essa liberdade, tomamos a pessoa como nosso escravo, né? E, infelizmente, hoje, 2021, nós ainda assistimos na TV casos de pessoas que são escravizadas, que fazem trabalho escravo, talvez não como nos tempos do Império aqui no Brasil, mas é uma escravidão branca, né? Vamos assim dizer. O que seria essa escravidão branca? Essa escravidão onde a pessoa tem o seu, a certo ponto, o seu direito, mas ela recebe uma miséria, uma mixaria por aquilo que ela faz, e ela não tem condições nenhuma de sobreviver com aquilo que ela recebe, estando empregado no lugar que ela está. Nós vemos casos muito clássicos de pessoas que vêm de outros países para o Brasil, onde para essas pessoas são oferecidos empregos parcos, né, coisas precárias, e elas aceitam porque não tem outra condição de sobreviver aqui no Brasil. E com essa aceitação, elas fazem todo tipo de trabalho, às vezes trabalho monótono ali, que exige muito alvoroço da pessoa para poder fazer aquilo logo, e com isso recebe uma porcaria de salário, uma miséria, uma esmola ali. Isso é um modo de escravidão, tá? E essa escravidão também é pecado grave, também peca contra o 7º mandamento, tá? E também temos o respeito pela integridade da criação, tudo aquilo que é criação de Deus, os animais, as plantas, os minerais, o próprio ser humano, o nosso respeito pela integridade de tudo aquilo que Deus fez para nós. Também entra aqui no 7º mandamento, não roubarás. Olha só, os animais são criaturas de Deus que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles o bendizem e lhe dão glória. Também os homens lhes devem carinho. Lembremos com que delicadeza os santos, como São Francisco de Assis ou São Felipe Neri, tratavam os animais. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem, ou seja, nós os homens. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. Então, o que é contrário à lei de Deus no que diz respeito à sua criação? É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, porém, não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Então, o que a gente entende sobre essa integridade e a criação, que é um tema muito bacana para a gente entender sobre o 7º mandamento. Nós temos o direito, né, talvez o dever, de utilizarmos os animais, né, as plantas, para o nosso bem, para o nosso sustento, para o nosso trabalho, quando nós domesticamos os animais. Só que é contrário à lei de Deus quando nós fazemos os animais sofrerem inutilmente, quando forçamos eles também a trabalhar como que escravos, né? Também nós forçamos os animais, quando nós fazemos imoralidades com eles no campo da ciência ou no campo dos experimentos, não é? Isso também é inadmissível para Deus. Então, basicamente, é isso, né? O 7º mandamento nos vai dizer sobre o roubo, né? Que é imoral para a igreja e para a fé cristã, e dentro desse campo do roubo, tudo aquilo que gira em torno dele. Nos fala sobre a caridade para com o próximo, que devemos ajudar os nossos irmãos e irmãs mais necessitados.
Só que aí, nesse caso, vai entrar na doutrina social da igreja, não é? Como eu já disse, vou fazer um programa só com ela, para a gente conhecer a doutrina, o que ela representa para a igreja. Se você nunca ouviu falar sobre a doutrina social da igreja, lembre-se então que a igreja tem uma série de documentos que falam sobre a caridade, não é? E como que ela pode ajudar a gente no campo político. Né, que quando a gente conhece a doutrina social da igreja, a gente sabe como agir para com o próximo em suas necessidades físicas, morais, espirituais, econômicas, principalmente. Ajuda a gente a conhecer bastante coisa aí, tá? Então, fica aqui hoje esse pequeno resumo sobre o 7º mandamento, né? Que bom que você esteve conosco até aqui, que bom que você esteve conosco participando, conhecendo mais sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Fiquemos com a Igreja, né? Participemos da Igreja, sobretudo nesses tempos de pandemia em que nós estamos vivendo ainda um decreto que nos diz para ficarmos em casa e que nós estamos aí longe das atividades religiosas. Mas isso vai passar, tá? Lembre-se que nós temos aqui a TV Rosa Mística, e a TV Rosa Mística, ela evangeliza todos os cantos da terra. Então você, da sua casa, na sua cidade, de onde você estiver nos assistindo, sabe que pode contar sempre conosco para participar da mesa da Eucaristia, não é? Temos missas aí diariamente, a semana toda. Então dá para a gente participar, dá para a gente comungar, mesmo que espiritualmente, não é? Mas a igreja nos permite que nesses tempos a gente possa comungar espiritualmente. Claro que não é a mesma coisa que uma comunhão sacramental, não é? Mas mesmo assim nos sentimos alimentados com o pão da palavra e também com o pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Então, agradeço a você que esteve conosco até aqui. Um grande abraço e até o próximo Nossa Igreja Católica. Até lá, fique com Deus.